Beleza, meu camarada, minha camarada, vamos para mais um pronunciamento contábil e chegou a hora de nós mandarmos, acabarmos, detonarmos com um pronunciamento bem bacana, bem interessante, fácil e que pode garantir aí alguns pontinhos na prova. É isso mesmo, alguns pontinhos, por quê? Porque nós vamos estudar aí que algumas provas cobraram mais de uma questão na mesma prova do CPC 23. Olha que interessante. É o que eu tenho falado. Esses pronunciamentos ele vem num segundo momento, até o CPC 23 ele é interessante porque ele é bastante cobrado às vezes de maneira integrada lá com contabilidade geral, nem tanto na avançada e contabilidade geral, para quem gosta dessa divisão de geral e avançada. Geral seria aí até as demonstrações contábeis e os pronunciamentos contábeis seriam a contabilidade avançada. Só que, claro, tem integração entre eles. E o CPC 23, inclusive, a gente estuda o basicão do CPC 23 na aula de DLPA, Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados. Por quê? Porque ela demonstra lá, segundo a Lei 6404, os ajustes de exercícios anteriores. Nós vamos ver a previsão aqui, já na sequência. Os ajustes de exercícios anteriores estão previstos lá para serem evidenciados na DLPA. E da onde que decorre esses ajustes? Justamente dessas modificações em políticas contábeis, em mudanças de estimativas, retificação de erros. Então é nesse contexto que se insere esse pronunciamento. Então esse pronunciamento aqui ele é bem bacana, porque ele pode ser cobrado às vezes até de maneira indireta lá numa questãozinha de DLPA. Tá bom? Beleza? Vem comigo no slide e vamos, com tudo, tratarmos aí desse CPC, começando, como de praxe aqui nas nossas aulas de pronunciamentos, qual o objetivo desse pronunciamento. Então, o CPC 23 ele define critérios para seleção e mudança de políticas contábeis, juntamente com o tratamento contábil e a divulgação de mudança nas políticas contábeis e mudanças estimativas e retificação de erro. Quais são os objetivos básicos? Isso aqui é bem interessante. Os objetivos básicos do CPC 23. Melhorar a relevância e a confiabilidade das demonstrações contábeis. Então veja que está relacionado também a características qualitativas. A confiabilidade, basicamente, é aquela característica qualitativa da representação fidedigna. Retrato completo, neutro e livre de erros. Até a representação fidedigna era assim denominada confiabilidade no primeiro texto da estrutura conceitual, a confiabilidade. Depois eles alteraram para representação fidedigna. Tá? Então, representação fidedigna e aqui a relevância. São as duas características qualitativas fundamentais. Então, melhorar a relevância e a representação fidedigna das demonstrações contábeis da entidade. Além disso, galera, o que? A comparabilidade é outra característica qualitativa, essa de melhoria, comparabilidade. Então, permitir a comparabilidade ao longo do tempo com as demonstrações, tá bom? Então, objetivos básicos bem interessantes. Por quê? Por qual é o objetivo final? Eu sempre tenho reiterado isso. Tudo que nós estudamos em contabilidade está relacionado ao fornecimento de informações úteis. E para que a informação seja útil, ela tem essas características qualitativas, fundamentais e de melhoria. Veja que o objetivo do CPC 23, expressamente, alguns nem é tão expresso isso, mas esse aqui é até interessante porque expressamente ele nos remete à utilidade da informação. Então, se eu altero uma política contábil, a gente vai estudar alguns exemplos, inclusive os que mais são cobrados em prova. Então, nós temos lá uma base de mensuração de um ativo e aquilo é alterado. Veja que isso aí dificulta o que? A comparabilidade, não é mesmo? Então, e agora o que eu faço? Eu altero a demonstração contábil do exercício anterior? Eu não altero. E a gente vai estudar quando que você vai alterar, então, de maneira retrospectiva, fazer um ajuste não somente do período corrente, mas também do período anterior e às vezes mais de um exercício, quando é uma questão ali às vezes de um erro que foi identificado vários exercícios atrás e a gente vai precisar fazer esse ajuste cumulativo. Só que às vezes isso é impraticável, é praticável, é impraticável.
Então são todos esses detalhezinhos bem bacanas, bem interessantes. É um pronunciamento bem legal de estudar. Então está relacionado a isso, para que a contabilidade atinja o seu objetivo final de fornecer informações úteis aos diversos usuários aí das informações contábeis. Tá bom? Então esse é o objetivo. Eu creio que isso aqui não vai ser assim, é difícil isso aqui ser cobrado literalmente, mas se for cobrado, né, a gente vai matar sem maiores problemas. Alcance também, regra geral, não vem sendo explorado o alcance dos pronunciamentos em provas. É interessante para a gente contextualizar. Então ele vai ser aplicado na seleção e aplicação das políticas contábeis, bem como na contabilização de mudança nas políticas contábeis. E na mudança nas estimativas e na retificação de erros de períodos anteriores. Coloquei uma atençãozinha aqui. Se fosse cobrado em prova aí, se eu fosse examinador, eu cobraria justamente por isso que está em atenção aí. Por quê, galera? Porque nós temos lá um CPC 32 que trata de tributo sobre o lucro e há alguns tipos de ajustes que estão dentro do escopo do CPC 32 são tratados, obviamente, lá pelo pronunciamento específico. Então, os efeitos tributários de retificação de erros de períodos anteriores de ajustes retrospectivos feitos com aplicação de alterações nas políticas contábeis. Então, os efeitos tributários de retificação de erros são contabilizados e divulgados de acordo com o CPC 32. Isso aqui seria interessante de ser cobrado em prova. O examinador fazer uma contextualização, informando que nesse caso, em decorrência, né, do ajuste de erros, porque isso aí vai estar bem premente, assim, já na sequência, né, que vai ter um ajuste, e aí ele vai tentar te enredar aí, talvez, falando, né, que os efeitos tributários decorrentes devem ser ajustados de acordo com o CPC 23, políticas contábeis. E daí a pessoa que está ali no nível intermediário, né, nem básico, né, porque o cara que estudou o CPC 23, ele já saiu do básico. Então ele já está ali do intermediário para o avançado. Então, mesmo estando no intermediário, você pode, às vezes, errar as questões. E é o que a galera costuma, né, nos reportar. Professor, estou com 70%, 80%, é difícil. Sim, é mais difícil quando você chega, né, do intermediário para o avançado. Por quê? Porque são esses detalhezinhos que fazem a diferença. Mas aqui durante as nossas aulas a gente vai tratar de todos esses detalhes que fazem a diferença aí. Tá bom? Aqui seria um bem bacana se alguém cobrasse isso aí. Pode ter certeza que mais de 90% dos candidatos iriam errar essa questão. Legislação societária. Então, o que a gente tem aqui nesse slide? Basicamente, eu trouxe para vocês o que está disposto lá na Lei 6404 de 76, em seu artigo 186, parágrafo 1º, fala o seguinte: como ajustes de exercícios anteriores serão considerados apenas decorrentes de efeitos de mudança de critério contábil ou da retificação de erro. Então, mudança de critério contábil da retificação de erro imputável determinado no exercício anterior e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. Então, galerinha, lá, esse artigo está tratando lá da DLPA. Então, esses ajustes, nós vamos estudar aí, falar muito desses ajustes, né? Quando nós estamos diante de políticas contábeis e erros, nós vamos efetuar ajustes. Então, esses ajustes são computados dentro da conta de lucros prejuízos acumulados, do grupo lá, lucros prejuízos acumulados. Nós temos lá essa continha, ajustes de exercícios anteriores, tá bom? Ajustes de exercícios anteriores vai ser evidenciado na DLPA e, por consequência, também na DMPL, obviamente, porque a DMPL inclui tudo que está na DLPA. Então, sempre que a gente falar de ajustes, é por isso que eu coloquei esse itemzinho, inclusive lá na aula de DLPA, nós abordamos, né, o básico do CPC 23, justamente porque são informações que estão atreladas aí. E sempre quando tem uma interface muito grande entre legislação societária e pronunciamentos contábeis, aqui na aula nós tratamos e também lá na aula específica nós, né, demos algumas pitadas aí de contabilidade avançada, tá? Então aqui só para se lembrar, sempre que você ouvir falar de ajustes, esses ajustes são relacionados aqui, né, dentro do patrimônio líquido, lucros, prejuízos acumulados, tem essa continha, ajuste de exercícios anteriores, tá bom? Outra coisa, galera, que a galera pergunta muito, é que
nós vimos aí que o nome do CPC 23 é o quê? Políticas contábeis, mudança de estimativas e retificação de erros. Então, vou aproveitar essa partezinha aqui para tirar uma dúvida que é muito recorrente no fórum. Quando eles falam lá, a galera pergunta, professor, mas aqui fala em critério contábil, não fala em mudança de estimativa. E aí entra, o que seria esse critério contábil? Basicamente, galera, esse critério contábil é sinônimo aí de políticas contábeis, tá? Então, políticas contábeis e retificação de erros geram ajustes. A gente vai ver aí que ambos nós vamos ter uma aplicação retrospectiva. Então, só adiantando um pouquinho aqui. Então, por isso que eles geram ajuste. Já a mudança da estimativa é uma aplicação prospectiva e, portanto, não gera ajuste. Tá? Os ajustes são exercícios anteriores, então vou precisar ter uma representação retrospectiva. Então, quando a lei fala em critério contábil, isso aqui leia-se, em conjunto com o CPC 23 em políticas contábeis, tá bom? Belezita? Então é isso aí que eu gostaria de destacar nesse slidezinho. Feito! Voltando então para o CPC 23, vamos estudar o que é, então, a política contábil, mudança de estimativa contábil, o que é erro. Isso aqui é cobrado, essas definições são cobradas de maneira literal aí em prova. Aquela velha forma, o cara coloca aqui para cá e tá feito o erro aí de um item. Então ele vai te falar lá que políticas contábeis, ajuste nos saldos contábeis de passivos nos montantes. Ou senão ele vai falar, mudança na estimativa contábil são os princípios básicos convenções. Ficaria até meio tosco isso aqui, mas às vezes é assim que os examinadores cobram, tá? Trocando definições. Então essa aqui eu acho que nunca foi cobrado porque ficaria bem tosco mesmo, tá? Mas vamos lá, definições. Políticas contábeis são os princípios, as bases, as convenções, as regras e as práticas específicas aplicadas pela entidade na elaboração e na apresentação de demonstrações contábeis. A mudança na estimativa contábil é um ajuste nos saldos contábeis de ativo ou de passivo ou nos montantes relativos ao consumo periódico de ativo, que decorre da avaliação da situação atual e das obrigações e dos benefícios futuros esperados associados aos ativos e passivos. Tudo bem, meio complicado, assim, meio rebuscado, faz parte aí da forma que foi redigido os CPCs, tá? Então, política contábil, princípios, bases, convenções, regras e práticas específicas. Tá? Em mudança na estimativa contábil, um ajuste nos saldos contábeis de ativo ou de passivo, ou nos montantes relativos ao consumo periódico de ativo que decorre da avaliação da situação atual e das obrigações e benefícios futuros esperados associados aos ativos e passivos. Atenção, as alterações nas estimativas contábeis decorrem de nova informação ou inovações, e, portanto, não são retificações de erros. Tá? Então, não dá para confundir a estimativa contábil com retificação de erro. Veja que estimativa contábil é uma nova informação. Se você altera a estimativa, isso aqui é por quê? Porque surgiu uma nova informação. Então, um exemplo aí de estimativa, nós temos... Acho que até eu vou colocar aqui na frente, deixa eu só... Vamos ver se tem aqui... Tá mais para frente a gente vai ver, mas uma mudança na estimativa seria aí uma bem premente, assim, bem fácil, bem clássica estimativa aí, perdas estimadas, aquela contínua estimativa para créditos de liquidação duvidosa, outra estimativa muito comum, provisões, que é um valor incerto, e aí as provisões são mensuradas pela melhor estimativa. Então, a estimativa faz parte da evidenciação da informação contábil, não é mesmo? Isso aí é tratado lá no CPC 26, na estrutura conceitual. Faz parte do processo de evidenciação da informação contábil essas estimativas contábeis, porque nem sempre você tem lá o valor certo, E aí a gente precisa do quê? De uma estimativa. Você não sabe quem vai dar o calote, você tem um histórico de calote, E aí a empresa lá, que efetua milhões de vendas, ela sabe, olha, uns 3% aqui dos caras não nos pagam.
então ela faz essa estimativa, né, de créditos de liquidação duvidosa. Então ela já indica, já vai para o resultado, em contrapartida vai reduzindo lá o ativo. Tá? Então tem uma estimativa. Só que aí, cara, veio uma nova situação. Putz, uma pandemia que atacou mundialmente. Caramba, muita gente vai deixar de pagar agora. A economia desaqueceu. E aí o que vai acontecer? Uma nova informação. E é aquela estimativa que era de 3%, talvez vai para 5%, vai para 10%, né, com essa nova informação aí. Uma informação tipo, aconteceu lá uma catástrofe, caramba, no primeiro trimestre, assim, um impacto violento. Cara, vamos alterar já essas estimativas, não é mesmo? Então já vai impactar lá o resultado, isso aí vai inclusive baixar a base de cálculo para recolhimento de impostos, então tem toda uma questão tributária atrelada a isso. Tá bom? Então as alterações nas estimativas decorrem de uma nova informação, uma inovação, então um novo processo de cobrança, e os caras, né, acabam que a inadimplência diminui. É uma inovação administrativa, por exemplo. E aí, de 3%, aquela estimativa agora, putz, vai cair para 2,5%, 2% só. Tranquilo? Então a gente vai alterar aquela estimativa. Veja, são novas informações, são novidades que vão acontecendo. E, portanto, não são retificações de erros. Retificações de erros está relacionado a algo do passado. Foi errado lá, era para ter sido calculado uma depreciação, por exemplo, lá sobre um ativo imobilizado de 100 mil, só que os caras esqueceram, né, de computar lá um ativo imobilizado e calcularam sobre 90 mil. Então isso aí é o que? Vai impactar um erro. Claro que eu estou falando aqui valores bem simples, né, mas esse erro tem que ser um erro material, tá? A gente vai ver que tem erros aí intencionais, não intencionais. Erro intencional é o quê? É fraude, basicamente. Tá? Então pode ser um erro intencional ali para dissimular, a gente chama aí, né, de... me faltou aqui o termo, mas é camuflar ali, né? São alguns artimanhas contábeis para distorcer informação. Então, se é intencional, é o que? Erro intencional é fraude. A gente entra um pouco já no contexto de auditoria, né? Mas vamos lá. Omissão material ou incorreção material. O que é omissão material e incorreção material? É omissão ou informação incorreta que puder individual ou coletivamente influenciar as decisões econômicas. A gente estuda também em CPC 00 estrutura conceitual, dentro lá da relevância, que é uma característica qualitativa fundamental, nós temos a materialidade. A materialidade, que é um aspecto da relevância. E o que é materialidade lá? É a omissão, quando você omite aquela informação, distorce, e aquilo ali acaba impactando, né, na tomada de decisão, no cumprimento lá, né, das decisões econômicas. Veja que esse trecho aqui está atrelado lá ao que a gente estuda na estrutura conceitual, não é mesmo? Então, bem interessante, ó, ele fala, ó, omissão, informação incorreta que puder individual ou coletivamente influenciar as decisões econômicas. É o critério, é o que a gente estuda na materialidade, lá dentro de relevância na estrutura conceitual. A materialidade depende, lembra lá que inclusive a materialidade, ela é o quê? Uma restrição da informação contábil. Por quê? Porque eu não consigo te fornecer um valor objetivo. 100 mil reais é uma informação material. Então depende do que, galera? É o que ele está falando aqui, ó. Depende da dimensão e da natureza da omissão. Depende do que? Do caso concreto, né? Ó, à luz das circunstâncias quais está sujeito. Depende do caso concreto. A dimensão, a natureza do item, a combinação de ambos pode ser fator determinante. Então, uma omissão de 100 mil reais pode ser material. E aí seria o quê? Um erro material. E a gente tem que ver se esse erro foi intencional ou não. Ou o cara pode ter omitido aquilo ali para quê? Para impactar no resultado do exercício e aí de um prejuízo foi para lucro, por exemplo. A empresa conseguiu pelo 10º ano consecutivo lucro, mas na verdade era o quê? Era um prejuízo. Isso impacta ou não impacta nas decisões econômicas? Pô, essa empresa é lucrativa, nunca deu prejuízo. Aí os caras assim, putz, cara, pelo primeiro ano isso aqui vai dar prejuízo. Faz o seguinte,
Omite essa informação aí, tá de boa, ninguém vai ver mesmo. Tá? Então isso aí é o quê? Uma fraude contábil. É um erro intencional, não é mesmo? Isso aí, se for detectado pela auditoria, vai precisar ser o quê? Ajustado, a gente vai ver, vai entrar isso aí já na sequência. Erros de períodos anteriores são omissões e incorreções nas demonstrações contábeis da entidade de um ou mais períodos anteriores decorrentes de falta de uso incorreto de informação confiável que estava disponível quando da autorização para divulgação das demonstrações contábeis desses períodos e pudesse ter sido razoavelmente obtida e levada em consideração na elaboração da apresentação dessas demonstrações contábeis. Então veja, foi um erro lá que aconteceu, um uso incorreto, que estava disponível, né? Então nós tínhamos lá, eu dei um exemplo do imobilizado, tinha 100 mil, só que daí os caras calcularam sobre 90 mil, mas os 10 mil aqui de imobilizado estava lá, tinha um imobilizado de 10 mil, estava disponível naquele momento, e aí não foi computado, ou pudesse ter sido razoavelmente obtido e levado em consideração na elaboração, tá? Então são os dois características aí relacionadas aos erros de períodos anteriores. Esses erros incluem efeitos de erros matemáticos, erros na aplicação de políticas contábeis, um mero descuido ou interpretações incorretas de faltas e fraudes, que são os denominados erros intencionais. Então aí é um erro intencional de maneira a dissimular. Entra nesse contexto, né, uma omissão material, basicamente. Fechamos, então, os principais conceitos. Políticas contábeis, mudança na estimativa contábil. Não confunda com erro, estimativa é nova informação. Essa questão da omissão material e erros de períodos anteriores são algumas das definições. E agora, para fechar essas definições, nós entramos em algo que a gente vai falar bastante aí no próximo bloco. Acho que até, talvez a gente já entre agora. Não, vamos fazer no próximo bloco. O que, galerinha? Nós temos aqui a aplicação retrospectiva e a aplicação prospectiva. A aplicação retrospectiva é a aplicação de nova política contábil a transações, a outros eventos e a condições, como se essa política tivesse sido sempre aplicada. Então nós vamos o quê? Retroceder. Nós estamos no exercício X2 aqui. Exercício X2 e aí nós vamos retroceder. O exercício X1, por exemplo, mas pode ser mais, né? Pode ser lá, é um erro que a gente viu lá desde X0, então a gente vai retroceder, tá? Então, aplicação de nova política contábil, transações aos eventos e condições, se a política tivesse sido sempre aplicada. Para quê, galera? Qual o objetivo? Comparabilidade, representação fidedigna. Principalmente comparabilidade, né? Facilita para você comparar os exercícios aí. Prospectiva, mudança em política contábil, reconhecimento de efeito da mudança em estimativa contábil, representa respectivamente, a aplicação de nova política contábil a transações, outros eventos e condições que ocorrem após a data em que a política é alterada e o reconhecimento de efeito de mudança estimativa contábil nos períodos correntes e futuros. Então, prospectivo está relacionado ao período corrente e futuro, afetados pela mudança aí, né? Nesses critérios contábeis estimativas aí, tá bom? Então, aplicação retrospectiva, prospectiva e é isso aí. Galera, com isso aí, depois agora a gente vai entrar. Então a gente já fizemos uma boa contextualização nesse vídeo e nós vamos entrar agora em cada um desses detalhes aqui. Nós vamos estudar detalhes de políticas contábeis, detalhes de mudança na estimativa contábil e detalhes relacionados a erros, que são importantes aí para sua prova. Vamos dividir aqui, a gente fez uma boa contextualização. Na sequência, então, nós continuamos com o CPC 23, Políticas Contábeis, Mudança da Estimativa e Retificação de Erros. Até mais, valeu!